Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 14 de maio de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Celso Amorim, chanceler durante os governos Lula e ministro da Defesa durante a gestão de Dilma Rousseff. Seu nome dispensa maiores apresentações. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes do nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Bom dia, ministro Celso Amorim. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Prazer estar com você aqui. Sei que será um debate inteligente, pelo menos da sua parte. Imagina, ministro. Ministro, o mundo assiste a uma intensa e crescente polarização entre Estados Unidos e China. O senhor acha que se trata do renascimento de um choque de sistemas, capitalismo versus socialismo, como na Guerra Fria, ou constitui centralmente um conflito geopolítico? Olha, é uma mistura de coisas, né? Quer dizer, é um fato, você sabe, né? Os analistas políticos apontam quando uma grande potência vai passar a outra em termos econômicos, isso sempre gera grandes tensões, e até tem essa coisa que um analista norte-americano muito famoso desenvolveu, que é a ideia da armadilha de Tucídides, né? Reportando a Guerra do Peloponeso, quando Esparta percebe o crescimento de Atenas, eles vão à guerra. Então, isso já... E ali, bom, você pode haver também até um certo conflito ideológico entre Atenas e Esparta, mas aí já estamos indo longe demais. Mas, de qualquer maneira, essa é uma geradora de tensões, sempre foi, dentro do contexto europeu, quando a Alemanha ameaça passar, é um pouquinho diferente a situação, mas passa a França e ameaça passar a Inglaterra, né? O Reino Unido, a Inglaterra, na época, falava mais. Enfim, então, há esse lado, e o crescimento da China é absolutamente exponencial, né, nos últimos 30 anos ou mais, e já é a maior economia do mundo em termos de poder de compra e se tornará a maior em preços de mercado ao longo dessa década, seguramente. Isso já estava, digamos assim, precificado, como dizem os economistas, mas foi acelerado também com a pandemia e as respostas das economias à pandemia. Agora, para completar a resposta, obviamente são dois sistemas. Eu não diria duas ideologias, é muito difícil, né? Quando você fala... Eu sou muito pluralista e aceito muito essa pluralidade de ideologias e de atitudes, etc. Mas quando você fala Partido Comunista Chinês, né, ou para defender ou para atacar, você fica assim um pouco na dúvida. A China também tem os maiores bilionários do mundo, grandes diferenças e grandes desigualdades, né? Então, será que isso corresponde a uma definição que o Marx faria de comunismo? Não sei. Por outro lado, obviamente, tem uma participação grande do Estado e um sentido, digamos assim, enquanto que, digamos, nos Estados Unidos, como talvez assim a mais forte demonstração disso no mundo ocidental, chamado mundo ocidental, digamos, se privilegia muito o indivíduo, o individualismo, há uma noção de coletividade que é, em parte, derivada, eu acho, do sistema político-econômico e derivada também de uma cultura oriental que é um pouco diferente, né? Só para terminar com essa minha longa resposta, para você ver, por exemplo, na resposta à pandemia, a China se saiu muito bem, mas outros países, até a grande, não é a grande, pequena, porém rival absoluta, Taiwan, né? Porque que eles consideram parte da China, e que Taiwan, obviamente, se considera independente, também teve uma resposta muito boa. Então, você não pode atribuir só ao sistema. Há algo mais complexo nisso na visão de coletividade e na visão do indivíduo. Bom, feita essa digressão assim, pseudo-filosófica, eu acho que são
mas não creio em Guerra Fria, por muitos motivos. Tivemos aqui um congelamento da imagem, vamos esperar o ministro voltar. Ministro, houve um congelamento. O senhor falou a frase, eu não creio em uma nova Guerra Fria, e congelou. Sim, eu digo, não, é que eu não queria ficar falando sem parar, né? Então, por isso, se você quiser, eu posso dizer por que eu não creio. Não, é porque eu acho o seguinte, as diferenças são muitas, né? Hoje em dia, bom, o mundo mudou, evoluiu, etc. Você tem outros desafios que são globais, que não estavam tão evidentes naquela época, desde o aquecimento global até a pandemia, né? Mas mais importante do que isso, a interdependência entre a China e os Estados Unidos, tecnológica, econômica, comercial, financeira, é muito grande, né? Não é totalmente diferente do que havia em relação à União Soviética, que eram dois mundos. Eu visitei pela primeira vez Moscou, já quase no fim da União Soviética, em 86, eu parecia que estava entrando num outro mundo, porque não era só o país ser mais ou menos desenvolvido, era outra coisa, era outro mundo. Você não tinha vitrines, você não tinha, por outro lado, você não tinha pobre na rua, enfim, era outro mundo. Não é assim hoje em dia. Você vai a Xangai, você poderia estar num país ocidental, claro que com algumas diferenças. Então, não vejo assim que haja esse choque ideológico tão forte, embora sim, num caso, a presença do Estado e a noção de coletividade seja mais forte, e no outro. Agora, até isso, até certo ponto, também talvez diminua aí ao longo do tempo, porque a China vai também. Bom, você já vem fazendo há muito tempo, introduzindo elementos mais capitalistas, né? Eu ouvi uma coisa interessante, que a grande diferença entre os Estados Unidos e a China em matéria de sistema é que nos Estados Unidos os grandes empresários mandam no governo e que na China o governo manda nos grandes empresários. É uma definição interessante. Ficamos por aí. Interessante. Ministro, o governo Joe Biden, no que diz respeito à sua política internacional, tende a seguir com a escalada anti-China e anti-Rússia? Olha, eu acho que com a escalada propriamente, talvez não. Né? Eu acho que, digamos, se você pegar as últimas declarações e ações, não só do Trump, mas do Mike Pompeo, do ministro, né, de ações muito fortes ali em relação a Taiwan, inclusive envio de missões importantes, que é uma coisa vista como provocação, eu acho que nesse ponto ele não vai ser tão, digamos, tão belicista e não, enfim, mas eu acho que vai continuar havendo, sim, uma rivalidade muito grande. O Biden fez aí virtualmente, mas a primeira cúpula do chamado Quad, né, que envolve, que é uma criação da época Trump, pelo que eu sei, mas mas não em nível de cúpula. E ele fez agora uma cúpula com Austrália, Índia e Japão. Esses países, e Estados Unidos, daí o fato de ser quatro. O que esses países têm em comum? Rivalidade com a China, exclusivamente, no mais enormes diferenças. Então, comerciais, financeiras, etc. Níveis de desenvolvimento. Então, eu acho que essa linha assim, de contenção, de certa maneira, da China, de luta pela hegemonia, né? O Biden fez muita coisa importante em política interna, não sei se a gente vai entrar nisso ou não, mas eu tenho grande admiração pelo que ele está fazendo lá dentro. Mas em política externa, com relação à China, mais ou menos isso que eu disse. Com relação à Rússia, eu acho até que a rivalidade é mais forte. Isso é uma tradição dos democratas, né? bem da época soviética, né? Apesar das mudanças que ocorreram na Rússia, isso se mantém. E eu vejo, digamos, houve essa troca, eu não diria nem de farpas, uma troca quase de granadas granadas verbais, felizmente, entre o Biden e o Putin, o Biden acusando o Putin de assassino. Em inglês é matador, né? Killer, é um pouquinho diferente de assassino nessa definição mais jurídica, mas, enfim, digamos, de assassino, e o Putin respondendo também de maneira muito, muito forte, não só criticando o próprio Biden, mas... você está me ouvindo? Porque a sua imagem paralisou. Estou ouvindo. Muito críticas, aliás, não só ao Biden, mas chamando ele, enfim, que eu não ia discutir, eu vou fazer uma indireta irônica sobre a idade, né, e sobre o estado de saúde, mas também sobre o sistema americano. Então, ele coloca a questão numa faixa em que, digamos, até a ideia de digamos,
amizade fica difícil. Ele aceita a cooperação quando houver interesses comuns. O Putin, em resposta ao Biden. Então, eu vejo muitas tensões. Agora, acho que não vai haver esse espírito belicista que tinha no Trump, e isso dá ao mundo um pouco mais de tranquilidade na política internacional. Enfim, eu acho que os grandes avanços do Biden são no plano interno. Eu sei que há discussões sobre isso, se é você mesmo, acho que começou, eu não pude ver, mas eu vi o título de uma... Fiquei até curioso para poder ver. Eu tenho pouco tempo de ver, não tenho mais tempo para ler. Enquanto tempo para ler, porque aí paro, continuo, etc. Mas, embora eu tenha sido uma pessoa muito ligada ao audiovisual, mas os seus comentários sobre o Roosevelt e o Biden, mas eu acho que o Biden, o que ele está fazendo nos Estados Unidos é uma coisa muito forte, muito estrutural. Até que ponto ele irá, até que ponto ele terá o domínio sobre o Congresso que o Roosevelt teve, não sei. Agora, em política externa, em relação digamos, à geopolítica global, eu acho que se mantém uma rivalidade, embora não tão verbalmente não tão acirrada, mas, ao mesmo tempo, em relação a gente viu, por exemplo, agora, nesse conflito que está havendo entre Israel e Palestina de novo, muito bem que condene violência de todos os lados, mas tinha que ter algo mais forte em relação aos assentamentos, a expulsão dos palestinos de áreas que eles estão ocupando há muito tempo. Mas, enfim, e ele não entrou nisso. O senhor vê possibilidades dessa polarização entre Estados Unidos de um lado e a aliança, vamos tratar assim, China e Rússia do outro, ter algum desencadeamento, algum desdobramento militar, regional ou global? Olha, mesmo nos piores momentos da Guerra Fria, né, as guerras e as violências sempre foram, como se diz em inglês, by proxy, né, por procuração. Né, as duas grandes potências, ou mesmo a China, no caso, que ainda não era grande potência, não se envolviam, em geral, diretamente, salvo na Guerra da Coreia, que foi uma das primeiras. Eu acho que isso eu também continuo achando muito difícil que ocorra. Agora, você vai ter um sistema de alianças que pode aplicar vários tipos de conflito. Não sei se chegarão, espero que não cheguem. Eu acho que, por exemplo, com o Trump, nós corremos realmente risco, tanto lá, digamos, na Península Arábica, mas também aqui, de conflitos mais fortes, até aqui na Venezuela, né, com a ameaça de uso da força. Eu acho que o Biden não vai nessa linha. Então, quando a gente fala que é tudo a mesma coisa, né, eu não tenho ilusões sobre quais são os interesses estruturais dos Estados Unidos, nós sabemos disso, que sofremos lawfare, etc. Mas eu costumo dizer que as nuances em política internacional são importantes, porque as nuances podem significar dezenas ou centenas de milhares de vidas. E eu acho que, nesse sentido, a nuance é mais favorável. Nós já tivemos alguns sinais modestos, mas temos alguns sinais ainda bem modestos, mas de distensão em relação à Venezuela. Só não dizer que todas as opções estão sobre a mesa, ameaçando com a ação militar, já é um avanço. Enfim, eu extrapolei um pouco a sua pergunta. Ministro, como é que o senhor avalia, por falar em nuance, né? Como é que o senhor avalia a posição da União Europeia nessa polarização entre Estados Unidos e China? Continua a União Europeia comprometida com a política atlantista pró-Estados Unidos, ou a União Europeia pode vir a adquirir maior independência no terreno diplomático e se afastar dessa polarização? Não, acho que já assumiu uma certa independência, sobretudo a Alemanha, né, que é a potência que, digamos, tem mais influência na União Europeia. E a saída do Reino Unido, até de certa forma, facilitou isso. Eu costumo dizer que a União Europeia ficou menor, mas, por outro lado, ficou mais coesa, né? E em termos de política externa, porque o Macron... Há nuances, em tudo há nuances na vida. Mas, digamos, o Macron e a Merkel, para falar dos atuais, a Merkel está saindo no fim do ano, o Macron, eleição ano que vem, mas, enfim, a França... Há outros problemas também, com a extrema-direita na Europa, mas eu acho que há, sim, várias afirmações de independência. E ainda, final do ano, né, com o Trump ainda falando as coisas que falava, a União Europeia assinou um importante acordo de investimentos com a China, muito amplo, não é um acordo de livre comércio, mas um acordo muito amplo e muito importante, de parceria na área de investimentos, talvez até sob certos aspectos mais importantes do que livre comércio, estritamente falando.
E, ao mesmo tempo, também a Alemanha continua, parece que às vezes dá uma paradinha, continua com o programa do Nord Stream 2, né, o gasoduto russo que evita passar pela Ucrânia e que, portanto, dá uma maior influência da Rússia no fornecimento de energia à Europa Ocidental. Então, são duas ações muito importantes e agora também já nesse... Aí já era, talvez, já no período Biden, mas não deixa de ser um sinal importante para nós. A União Europeia deixou de reconhecer o Guaidó, né, como presidente da Venezuela. Então, eu não tenho ilusões de que vai ser também, nem ilusões, nem estou dizendo que vai ser uma coisa... Claro que se você for pensar em simpatias, as simpatias vão estar mais ainda do lado norte-americano do que do lado chinês, do que do lado russo, por motivos históricos vários. Eu falei, por exemplo, que a União Europeia assinou esse importante acordo com a China, mas ela está suspendendo, eu entendo, a vigência do acordo por causa da situação dos uigures, né, dessa minoria muçulmana na China, eventuais violações de direitos humanos, segundo eles. Então, quer dizer, não é uma coisa que você possa dizer que é... Mas eu acho que, para responder de maneira mais simples a sua pergunta, eu acho que sim vai haver um maior afastamento. Porque aconteceu o seguinte, já havia algumas tensões, mas no governo Trump, os Estados Unidos meio que se afastaram do mundo, né? Pelo menos do mundo multilateral. Agora eles estão querendo voltar, só que o mundo mudou nessa época. Já vinha mudando e continuou mudando. Então, tem que se adaptar a essa nova realidade. Eu acho que isso, se não é muito pretensioso da minha parte dizer isso os formuladores de política externa do Biden ainda não perceberam. O discurso dele eu achei muito positivo em muitos aspectos, o discurso discurso no Congresso, né, foi muito, muito importante, falando dos trabalhadores. Eu não esperaria ouvir de um presidente norte-americano. Olha, eu ouvi Kennedy, eu ouvi Clinton, ouvi Obama. Eu nunca vi um presidente norte-americano, desde o Roosevelt, pelo menos, dizer algo parecido. Quem fez os Estados Unidos não foi a Wall Street, foram os trabalhadores, foram os sindicatos, né? E até quando ele fala de classe média, ele liga a classe média aos sindicatos, né? Quer dizer, são pessoas que são, em termos financeiros, econômicos, chegaram à classe média, não sociologicamente, no sentido de quem são os detentores do capital. Então, eu acho que é muito positivo. Agora, em termos internacionais, essa disputa da hegemonia continua sendo o centro, né, das colocações norte-americanas. Eu acho que isso, das colocações do governo norte-americano. Temos aqui uma pergunta de um espectador nosso que contribuiu com o Superchat. Eu vou transmitir ao senhor. O embaixador concorda que a Terceira Guerra... É do Luiz Alberto Benevides. O embaixador concorda que a Terceira Guerra Mundial teria sido a Guerra Fria e a quarta seria China versus Estados Unidos? Assim teríamos só Guerra Fria desenhando o mundo? Bom, com relação à quarta Guerra Fria, eu já excluí. Eu acho que não haverá essa Guerra Fria. Haverá rivalidade, haverá disputas, e vamos sentir isso muito na nossa região, na América Latina e em todo o mundo, mas eu acho que será menos... os fatores de interdependência também são grandes. Olha, considerar que a Terceira Guerra Mundial foi a Guerra Fria, eu não sei, eu acho que quando você perde 20, 30 milhões de pessoas numa guerra mundial, você tem que considerar qualitativamente diferente, né? Para voltar ao Hegel, a quantidade influi na qualidade. Então, foi uma disputa, os Estados Unidos ganharam a disputa, indiscutivelmente, o Ocidente liderado pelos Estados Unidos, mas não é a mesma coisa que uma guerra mundial. Ministro, o governo de Israel, o senhor já tocou no assunto, eu queria fazer uma pergunta mais específica sobre isso. O governo de Israel está desfechando, nesses dias, potentes ataques contra os palestinos na faixa de Gaza. De acordo com o governo de Netanyahu, é uma retaliação aos ataques dos palestinos contra o território israelense. Os Estados Unidos, como sempre o fizeram, impedem qualquer posição mais firme no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O alinhamento da Casa Branca, a direita sionista, com Biden e Blinken, permanecerá inalterado? Eu acho que sim. Devo dizer, olha, nos 8 anos em que eu fui ministro, para me deter nisso, eu tinha sido ministro de Itamar Franco também, mas naquela época o Brasil não tinha projeção, tinha muita simpatia, mas não tinha projeção, obviamente, que ganhou no governo do Lula.
eu devo dizer a você o seguinte: nesses 8 anos, eu acho que, apesar de tudo, né, que houve a guerra no Iraque, ou talvez até por causa da guerra no Iraque, não sei, os Estados Unidos se engajaram mais num processo de paz no período Bush do que no período Obama, no Oriente Médio. O Brasil participou, inclusive, e eu vou chegar especificamente na sua pergunta. O Brasil participou, como você sabe, da Conferência de Anápolis, fomos um dos 3 países em desenvolvimento, fora países islâmicos, convidados para a reunião. O Brasil tinha muita presença, nós tínhamos um diálogo constante, e eu devo dizer o seguinte: eu não vou aqui, sabe, paranoicamente dizer que foi influência brasileira, mas eu tive muitos diálogos com a Condoleezza Rice, tive muito boa relação com ela, como o Lula tinha com o Bush, no plano pragmático, apesar das diferenças ideológicas, e apenas para dizer, uma das pouquíssimas vezes em que o governo norte-americano se absteve de uma resolução na ONU, não é votar contra, não é votar a favor, mas se abster, quer dizer, não usar o veto, foi justamente no conflito em relação a Gaza, no final de 2007, início de 2008, fim de 2008, início de 2009. Acho que fim de 2008, início de 2009. Que era uma atitude rara, porque, em geral, eles bloqueiam mesmo as resoluções, como aconteceu, pelo menos com a primeira parte. Eu não sei se parece que havia uma outra tentativa que ainda estava em discussão de alguma resolução, pedindo pelo menos o retraimento de todos os... o fim da violência, seja de quem for, quem tenha iniciado, sem entrar nesse mérito. Mas eu acho que sim, os Estados Unidos bloqueiam. É um rosário de resoluções vetadas pelos Estados Unidos. Na época da Guerra Fria, quem vetava resoluções era praticamente a União Soviética em geral, né? Agora tem muitas vetadas pelos Estados Unidos, em geral as que dizem respeito a Israel. Ministro, o senhor acha que a solução dos 2 estados para a questão palestina segue viável? Ou, como afirmam vários analistas, é hora de trocar o mapa da estrada pela solução de um único estado laico e democrático, na base de um homem e uma mulher, um voto para todos os cidadãos do antigo território da partilha de 47? Breno, mesmo que eu imagine que essa possa ser uma solução de longo prazo, né, ideal, vamos dizer, eu acho que para chegar nela você tem que passar pelos 2 estados, para garantir um mínimo de igualdade, de soberania, e até pelos 2 lados hoje em dia seria inviável, porque obviamente você sabe que uma votação desse tipo daria maioria aos árabes. Né? Depende até do que você vai incluir nesses 2 estados, Cisjordânia, Gaza, o que era colinas de Golã, enfim, com toda a probabilidade, eu não tenho aqui os números aqui comigo, mas eu acho que daria maioria aos árabes. E a tendência seria, embora a população de Israel, ao contrário do que se dizia, tem crescido muito dos judeus ortodoxos. Inclusive, isso é uma mudança da composição da população dentro de Israel que influi nessa direitização da política de Israel em relação ao que foi o Shimon Peres, ao que foram outros governantes israelenses. Então, eu diria, essa que você fala é a solução do mundo ideal. Eu acho que, digamos, essa divisão por língua, religião, são coisas muito infelizes e que só geram conflito atrás de conflito, porque eu acho muito ruim. Mas, sendo realista, no curto prazo, primeiro, digamos assim, o desejo de soberania da Cisjordânia obviamente, dos palestinos, melhor dizendo, é muito forte, muito forte. E é muito forte também a questão o desejo dos israelenses de manterem as suas fronteiras seguras, etc., e manterem a sua personalidade. Isso é muito complicado. Eu acho que você mexe aí com... Você sabe que ali a coisa é muito complicada mesmo, porque eu costumo dizer, como eu fiz política externa, política internacional durante muito tempo, eu disse assim, você não pode misturar religião com política, porque religião é o domínio do absoluto e política é o domínio do relativo. Então, só por isso já não dá, né? Mas não é fácil convencer as pessoas disso, não. Agora, o senhor vê alguma disposição real do governo israelense em aceitar ou encaminhar para a fórmula dos 2 estados? Ou o que nós temos assistido nos últimos anos é o reforço da colonização israelense sobre os territórios ocupados como uma estratégia para definitivamente enterrar a possibilidade dos 2 estados? Bom, a estratégia é essa, mas eu acho que isso tem muito a ver com a tolerância norte-americana.
eu acho que houve uma janela de oportunidade. Eu visitei a região várias vezes, como você sabe, durante o governo Lula. O próprio Lula, aliás, também teve em Israel. O primeiro presidente a ir a Israel não foi o Bolsonaro, foi o presidente Lula. E nós fomos também, eu acompanhei também a Palestina, né, naquele mesmo ocasião. Eu tive 5 vezes na Palestina, no governo Lula, tive mais vezes, porque eu fui lá depois também, e tive 5 vezes em Israel, nesse período. E eu conversava com todo mundo, né, e era recebido por todo mundo. Eu acho que houve uma janela de oportunidade que foi perdida. Eu acho que os Estados Unidos criaram um quadro positivo com a Conferência de Anápolis, e naquela época, digamos assim, uma retomada do mapa do caminho, você se referiu ao mapa da estrada, como quiser chamar, roadmap, né? Mas eles não aproveitaram a oportunidade. Não sei se é porque chegou muito perto da eleição norte-americana, e aí você sabe que as influências são variadas, e mais fortes do lado de Israel, e eles acabaram deixando passar aquela oportunidade. E dali para diante eu não vi melhora nenhuma, só vi piorar. Então, eu acho, é possível, mas o nível de pressão internacional em Israel, e eu estou te dizendo uma pressão, não é uma pressão armada, nem violenta, nem sanções, nem nada disso, não, mas, digamos, uma pressão diplomática que pode ser exercida teria que ser muito grande. Eu não vejo muito o governo democrata normalmente fazendo isso, e os sinais que o Biden deu até agora não são nesse sentido, ainda que seja uma questão pequena, você poderia pelo menos condenar os assentamentos, ou pedir restraint, né, como eles dizem em inglês, não fez, nada disso. Então, ele embarcou, os culpados são os palestinos enfim, defende só o direito de Israel de ter o Estado. Então, um Estado e de se proteger. Eu acho que é muito difícil a curto prazo. Eu participei de muita coisa lá na região, viu, Breno? Até uma das coisas, saí um pouco da sua pergunta, mas para você ver como é que o Brasil era visto naquela época, durante a visita do Lula, justamente, Netanyahu pediu, eu digo nos pediu, não é plural majestático, mas é porque eu estava envolvido nessa questão diretamente, né? Nos pediu para tentar retomar as conversações com a Síria, que estavam sendo feitas através da Turquia, mas a Turquia tinha se retraído depois dos ataques a Gaza. E eu fui portador de mensagens do Netanyahu ao Assad e vice-versa. Não assim nominais e pessoais, mas, digamos assim, dos governos. E antes disso, até me deram lá um mapa que poderia resolver, os sírios me deram um mapa das colinas de Golã, que tinha sido dado ao John Kerry antes. Mas o que eu tinha te dito, perdeu-se aquela oportunidade. Naquela época, depois da Conferência de Anápolis, até meados de 2008, eu fui muito otimista. Eu achava que se podia realmente chegar a uma solução, mas eu queria fazer 2 perguntas de curiosidade histórica que eu estou convencido que nossos internautas gostariam de conhecer. O Obama, quando ele toma posse, ele faz um famoso discurso no Cairo em que ele parecia anunciar uma nova política para o Oriente Médio. Um pouco tempo depois, aquele discurso foi simplesmente enterrado. O que aconteceu, na sua opinião, ministro? Eu acho que lobbies nos Estados Unidos são muito poderosos. A Hillary Clinton, que não era uma pessoa pouco influente, ela não era qualquer secretária de Estado. Ela tinha um peso político próprio e ela já se pensava, obviamente, em ser ela mesma. Bom, ela já tinha sido candidata e pensava novamente em ser candidata. E eu vi isso com muita clareza. Aí não tem a ver com os árabes diretamente, não quero fazer essa confusão, mas tem a ver com o Irã. Né? Quando as pessoas criticam o que o Brasil fez lá no Irã, aquela declaração que o Brasil teve junto com a Turquia, mas é muito importante que se diga que aquilo foi um pedido do Obama, ao Lula, e que um pedido que eu resumiria em 3 frases. Quando eles se encontram ali na Itália, numa cúpula daquela, G8, mais 5, o Brasil entrava nos mais 5, ele pede uma audiência ao Lula e ele fala 3 coisas. Em relação ao Irã, eu estendi a minha mão e não fui correspondido. I reached out. Segundo, o programa nuclear iraniano é o problema mais sério de segurança internacional que nós temos hoje em dia e que temos que resolver. Terceiro, eu preciso de amigos que falem com que eu não posso falar. É impossível você ver um recado mais
óbvio do que esse, e se dúvida houvesse sobre a especificidade do pedido, 1 mês e meio, 2 meses depois, o atual diretor da CIA, o Bill Burns, veio ao Brasil para falar comigo, para me dar argumentos para convencer os iranianos. Muito curioso, que ele fez 2 visitas ao Brasil com 3 meses ou 4 de diferença. Um foi para convencer, um foi para nos convencer, ajudar num acordo, o outro para a gente sair fora do acordo. Mas, enfim, mostra que há outros fatores que pesam lá. Mas ilustra isso. Qual era a função do Bill Burns naquela época? Como? Qual era a função dele naquela época? Ele era subsecretário de Estado, ele teve um encontro no nível dele, que eu acho que foi com o Antônio Patriota, não me lembro mais com quem, mas ele teve também comigo 2 audiências. A primeira deve ter sido setembro, mais ou menos. Eu tenho no meu livro, que até a menina pediu a capa, Teherã, Ramallah e Doha. Essa história, isso. Esse livro tem uma coisa muito boa, que é um endosso do Noam Chomsky, que é a melhor coisa do livro. Opa! Mas, enfim, no livro está descrito em detalhe como isso aconteceu. O nome do Bill Burns aparece 5 vezes no livro. Mas, enfim, não vem ao caso. O fato é que isso demonstra que o Obama queria conduzir uma política externa, mas a Hillary Clinton sempre foi meio contra. E assim que os iranianos também, obviamente, não eram parceiros fáceis, né? Evidentemente, não era. Então, eles arrastavam o pé para aceitar certas coisas e tal. Nos primeiros pretextos, a Hillary disse que não queria mais o acordo e tal. Depois, o Obama teve que, na prática, desmenti-la, mas no final acabou predominando a linha da Hillary Clinton. Literalmente, os Estados Unidos puxaram o tapete. Puxaram o tapete. Puxaram o tapete. E não, mas acontece o seguinte: 4 ou 5 anos depois, ele fez um acordo. Não é igual, obviamente, porque as condições tinham mudado, mas no espírito é muito parecido com o que nós fizemos. Aliás, o Clovis Rossi, que não era uma pessoa, digamos assim, ele tinha um certo gosto pela política externa, mas ele não poupava críticas também. Quando o Obama fez o acordo, ele escreveu um artigo que está lá na Folha, você pode ver que o acordo do Lula era melhor. Claro. Mas, enfim, só para dizer o que você falou. Outra curiosidade. O senhor era chanceler brasileiro quando o Obama, logo depois de tomar posse, participa daquele encontro em Trinidad e Tobago, no qual o Chaves dá de presente a ele o Veias Abertas da América Latina. O Galeano. Eduardo Galeano. Houve ali uma chance de diálogo entre Chaves e Obama? Houve. Bom, você sabe que o presidente dos Estados Unidos ele pode muita coisa, mas ele não pode tudo, né? Muita coisa ele tenta fazer, depois o famoso estado profundo, ou enfim, como quiser definir, puxa ele de volta. Eu acho que isso aconteceu em relação a Israel e aconteceu também em relação à América Latina. Mas o que eu acho, o fato, América do Sul, mas a América Latina ele avançou em relação a Cuba. Eu acho que ele não podia comprar todas as brigas de uma única vez. Mas o fato mais interessante ali, além da aproximação, o Chaves, que era uma pessoa muito histriônica, no bom sentido, não sabia atuar. Então, ele disse, I want to be your friend. Me lembrou até o Suplicy, começando a cantar uma música lá. Tem muita admiração pelo Suplicy. Estou dizendo isso com muito carinho e admiração. Mas, enfim, uma comunicação, né? A música é uma comunicação. Mas o que é mais interessante nisso tudo, Breno, e que demonstra como nós saímos do caminho, passamos para descaminhos absolutos em matéria diplomática, quem pediu a reunião com o Unasul foi o Obama. Foi o Obama, porque ele reconheceu justamente a oportunidade do que você está falando. O Obama não podia pedir uma reunião com Chaves, não ia ter uma reunião com Chaves sozinho, mas ele podia ter uma reunião com o Unasul e o Chaves participar. Então, e o Chaves participar com naturalidade. E o Brasil jogou fora, espero eu que possa voltar em breve, mas jogou fora esse instrumento diplomático, um instrumento de pacificação na nossa região, como se revelou na Bolívia, se revelou em questões entre Venezuela e Colômbia, mas, sobretudo, se revelou nesse gesto que você está descrevendo. O Obama pediu para ter a reunião com o Unasul. E foi muito positiva. Foi a primeira Cúpula das Américas que ele participou. Ministro, para os governos progressistas da América Latina, incluindo um eventual novo governo de esquerda no Brasil, onde o senhor acha que se encontra o eixo estratégico de alianças? Com a China e a Rússia ou com os Estados Unidos? Bom,
você já pode antecipar a minha resposta e sabe que sempre defendo a pluralidade, a multipolaridade, a nossa aliança fundamental, e é muito mais que aliança, é com a América do Sul e a América Latina, para fazer da nossa região um bloco com peso, se não igual ou equivalente, mas parecido com os grandes blocos mundiais. Eu digo sempre, o Brasil é um grande país, é um país grande e um grande país. Hoje em dia se apequenou tremendamente, mas isso com algum custo, mas será recuperado. Agora, nem o Brasil é grande o suficiente para um diálogo de igual para igual, ou quase de igual para igual com a China, com os Estados Unidos, com a União Europeia. Nós precisamos de uma América do Sul integrada. E não temos que fazer opções. Não há... Voltando à questão da Guerra Fria, eu olhei por um lado, mas eu quero olhar por outro. O mundo hoje não é aquela bipolaridade que houve, de fato, durante um certo período. Se bem que logo no final dos anos 50, já a China já começa a despontar, o conflito sino-soviético, a bipolaridade também nunca foi absoluta, né? E o general de Gaulle... Os não alinhados. Não, movimento não alinhado. E o de Gaulle, na Europa, também começa a se afastar do comando militar da OTAN. Enfim, sempre foi mais complexo do que isso. Mas hoje em dia também, quer dizer, você falou de aliança sino-russa, existe, de fato, digamos, eurasiana, você poderia dizer, né? Mas você tem a Rússia uma grande potência militar, muito maior que a China ainda, a capacidade de... Né, e isso faz... Eu diria que, do ponto de vista estratégico, você tem pelo menos um tripé, né, que são esses três países. E se você amplia um pouco para a área econômica, com implicações políticas... Porque três, China, Rússia... E Estados Unidos. Ah, sim. E aí você passa a ter também, se você amplia para o lado econômico, você passa a ter a União Europeia. E para lidar com essa realidade, até a África, eu digo até a África porque é o mais pobre, né? Mas ele já descobriu, estão tratando de fazer uma área de livre comércio pan-africana, tem posições comuns negociadas em matéria de patentes. Nós é que estamos nessa bagunça aqui, países que preferem um alinhamento automático e subserviente aos Estados Unidos, como é o caso do Brasil, e outros que talvez tenham outra visão. Mas eu acho que a gente tem que procurar um equilíbrio. Um novo governo de esquerda, na opinião do senhor, deveria ter como uma das prioridades a reinserção ativa no bloco dos BRICS? Sem dúvida, sem dúvida. E talvez trabalhar por uma pequena ampliação do bloco dos BRICS. Eu acho que a gente podia ter... O BRICS tinha que ser mantido, e esse BRICS aí está meio poluído, mas, enfim, os BRICS gostavam mais quando tinha uma mulher ali no meio também. Ficou muito bonita as fotos com a Dilma. Eu acho que os BRICS criaram um maior equilíbrio, fortalece a multipolaridade. Eles são muito importantes para o equilíbrio global. Agora, eu digo que pesa as simpatias, e tenho muitas. Você sabe que eu já, lá atrás, no governo Sarney, trabalhei com o ministro Renato Acha, quando o primeiro grande projeto com a China foi feito, que foi o projeto de Ciência e Tecnologia, talvez o maior projeto de ciência e tecnologia avançada Sul-Sul durante muitos anos, no mundo inteiro. Era um projeto com satélites conjuntos, não é coisa pouca você cooperar em tecnologia espacial, ainda que algumas tecnologias tenham sido reservadas, mas, de qualquer maneira, é uma coisa muito extraordinária. E você sabe que nossa aeronáutica também cooperou com a Rússia, até para o lançador de foguetes. Então, eu acho que nós temos necessidade, realmente, que é uma espécie assim de... O que a Dilma fez aí também, que foi interessante, foi um BRICS Plus, BRICS+. Né? Ela convidou os países da Unasul para uma reunião dos BRICS. Obviamente que isso talvez não possa ser feito de maneira permanente, mas talvez haja maneira de você ter uma aproximação mais forte com a Argentina, de ter uma aproximação mais forte até com países de outra região, como a Indonésia, a Turquia, que tem peso mundial. Mas vamos manter os BRICS com a sua personalidade e a sua cara, e vamos tratar também de construir um equilíbrio dentro dos BRICS, fazendo dar força novamente ao IBAS. Eu sei que hoje em dia está difícil, em primeiro lugar por causa do Brasil, segundo porque a Índia também está numa situação meio um excesso do nacionalismo hinduísta, né? E rivalidade, acelerando a rivalidade com a China, enfim, se alinhando muito com os Estados Unidos. Mas, na expectativa de que a característica dela como país em desenvolvimento acabe predominando, refazer o IBAS, que é um grupo importante, que despertou muita atenção e que, de certa maneira, influiu até, acho eu, na criação dos BRICS. Isso é uma outra história. Eu já vi e ouvi intervenções do senhor
considerando que um dos fatores ou um dos cenários que leva ao golpe no Brasil, que leva à ofensiva golpista em 2016, foi o pré-sal e o BRICS. O pré-sal, o BRICS e a integração da América Latina. O senhor não queria falar um pouco sobre isso? Por que o senhor acha que isso provocou um assodamento golpista que iria envolver os Estados Unidos? E, aliás, o próprio Biden, que era vice-presidente do Obama. Não, eu acho o seguinte, eu acho que os Estados Unidos não são uma coisa única, como nenhum país é, como nós sabemos. Mas lá, talvez, mais claramente, até por eles terem sido essa superpotência que foram, durante muito tempo, a única superpotência, né, depois da queda do Muro de Berlim e até a ascensão da China, eles se dão ao luxo de terem vários polos de poder. Então, às vezes, o presidente norte-americano quer ir num caminho e o Estado profundo norte-americano quer ir em outro. Agora, uma visão que é muito presente em analistas norte-americanos, o Estado profundo é um shortcut, né, um atalho para definir uma coisa muito complexa. Mas, enfim, esses que se consideram os definidores dos interesses estratégicos dos Estados Unidos, nos serviços de inteligência, em órgãos como o Conselho de Política, Council on Foreign Relations, no Pentágono, enfim, na CIA, em toda parte, e no alto empresariado também, eles têm uma visão de que não pode haver outra potência no continente. Potência no continente são os Estados Unidos. Então, se o Brasil descobre o pré-sal, passa a ter autonomia numa área energética muito importante, se associa a um grupo que inclui... Veja bem, isso não é uma reação do presidente Bush. O Bush, que era o presidente, não teve nenhum problema em convidar todos os membros dos BRICS para o G20 e aceitar, na realidade, até a participação ativa do G20 como grupo dentro do BRICS, dentro do G20. Não teve, mas é uma coisa mais profunda. E aí, então, aceitar o petróleo com autonomia. Não é só descobrir petróleo. Ter petróleo é ter autonomia, ter decisão sobre ele. Uma associação com dois países que são considerados e revividos como rivais. E os Estados Unidos, já dizia o Eisenhower, tem um complexo militar, industrial militar, que hoje em dia eu diria industrial inteligência militar, intelligence, né? E esse complexo precisa de um inimigo e de um rival. E os únicos que têm posição para isso são China e Rússia. Se outros tivessem, apareceriam. Então, você se alia a esses dois rivais, de certa maneira. Ou se alia, não, mas se associa, se aproxima, porque não é uma aliança militar, os BRICS de jeito nenhum, até porque está cheio de conflito interno, sobretudo entre Rússia, China e Índia, historicamente e atualmente, em alguns casos. Se associa a eles e, ao mesmo tempo, faz uma integração da região de maneira a que ela pode agir independentemente. Ô, Breno, eu tenho vivência, um dos meus primeiros postos foi ser jovem secretário na missão do Brasil na OEA. Eu nunca poderia imaginar na minha vida que uma resolução da OEA, como foi o caso no conflito Venezuela-Equador, seria adotada com base numa proposta do Grupo do Rio, países latino-americanos, que ia contra o interesse dos Estados Unidos. Que é contra o interesse dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez uma coisa que, em geral, quem fazia na reunião da OEA era a Venezuela. Ele não vetou. Ele fez uma nota de pé de página dizendo, que eu não me lembro exatamente qual foi a fórmula, mas mais ou menos uma nota de pé de página dizendo que ele não ia obstruir o consenso, mas que ele não estava de acordo. Enfim, é dessas fórmulas diplomáticas. Mas isso é possível, imaginar você revisite essa decisão tomada antes pelo Grupo do Rio em São Domingos e depois em Washington, na OEA, e você vai ver que as resoluções são muito parecidas e na realidade, condenam a ação militar da Colômbia. Condenam. Aliada dos Estados Unidos. Então, então eu acho que, digamos assim... E aí eu costumo descrever isso com uma coisa gráfica, não sei se os seus auxiliares serão rápidos o suficiente para produzir a capa aí, é uma revista Economist, se eu não me engano, de julho de 2010, que tem o continente americano, todo ele, de cabeça para baixo, segundo a convenção, né? Com o Alasca lá embaixo e a Terra do Fogo lá em cima. É a capa que remete ao artigo principal, cujo título na capa, a ascensão da América Latina não é mais o quintal de ninguém. Aí você olha, eu sempre faço uma homenagem ao Samuel, porque é o estilo dele. Você imagina que esses caras, meu amigo Samuel Pedro Guimarães,
meu amigo e colaborador, e eu também fui colaborador dele, de muitos anos. O Samuel Pierre Guimarães disse assim, você acha que quando aqueles caras da CIA, do Pentágono, ou, enfim, de outros serviços de inteligência, da NSA, que andou espionando o Brasil, né, mais diretamente, quando aqueles caras se encontram, eles se encontram para quê? Para jogar bridge? Olha, alguém levantou ali a capa da revista Economist e disse, você está errado, como não é mais o quintal de ninguém? A gente fala o quintal e pensa que isso é usado pejorativamente, e também não deixa de ser, sobretudo por nós mesmos, mas, na realidade, isso é um conceito estratégico norte-americano. Nós somos o backyard estratégico deles. Assim eles consideram, ou muitos deles consideram. Então, isso... E aquela duplicidade da doutrina Monroe, a América para os americanos. Isso. Exatamente. Isso é uma coisa para muitos anos e décadas de América Latina unida. A gente vai precisar... Uma vez um filme chinês que tinha um título interessante, que era para não bater de frente, assim, Taking Tiger Mountain by Strategy, tomando a fortaleza por meio de estratégia. Nós vamos precisar de uma estratégia de muitos, muitos anos, muitas décadas, para conseguir que a América Latina, no seu conjunto, ou a América do Sul, pelo menos, consiga ter uma postura respeitada pelos Estados Unidos. Eu vou aqui ler uma pergunta de um internauta, ministro, que na prática já foi respondida, mas apenas para agradecer ao internauta, o Euclides Roberto Novaes de Souza, que contribuiu com o Superchat. Ministro, então, para transcender o BRICS, é preciso fortalecê-lo cada vez mais? O ministro já respondeu a essa questão. Ministro, mais uma questão. Nos primeiros 120 dias do governo Biden, o Departamento de Estado manteve o reconhecimento de Juan Guaidó como presidente autoproclamado da Venezuela, não aliviou até agora as sanções sobre Cuba, mesmo com a pandemia, pressiona o governo de Lúcio Arce na Bolívia por conta do processo contra a golpista Janine Áñez e apoia a direitista Keiko Fujimori no Peru, além de começar a moderar sua atitude com Bolsonaro, segundo a opinião do ex-ministro José Dirceu em artigo recente. A política norte-americana para o subcontinente continuará alinhada com setores mais conservadores e golpistas? Olha, isso aí é uma questão absolutamente central para nós, muito importante. Eu diria que isso não está definido ainda, né? Eu acho que até agora eu não seria tão radical. Eu já mencionei, com relação à Venezuela, o simples fato de não dizer todas as opções estão sobre a mesa, de não fazer ameaças diretas de ação militar, de não mandar os navios, a frota americana fazer praticamente um bloqueio ali do Caribe em relação à ajuda humanitária, eu já acho um passo positivo. Também houve um primeiro acordo que não é de se desprezar em relação à ajuda humanitária do Programa Mundial de Alimentos. O Programa Mundial de Alimentos, que é um dos 3 organismos, claro que o principal é a FAO, que o Graziano dirigiu, mas um dos três organismos sobre agricultura e alimentação. Alimentação, nesse caso, com sede em Roma, organismo internacional, mas é altamente dominado pelos americanos. O Programa Mundial de Alimentos foi criado para permitir o escoamento dos excedentes, entre outras razões, permitiu o escoamento dos excedentes agrícolas norte-americanos. Mas esse programa, que é altamente alinhado com os Estados Unidos, controlado por eles, acabou de fazer uma doação que o governo venezuelano aceitou. Obviamente, houve uma negociação aí. Porque como é que faz, para quem que entrega, você sabe como é que são essas coisas. Eu faço, mas não pode ser para o governo. Não sei o que eles negociaram, eu nem sei direito os detalhes, mas houve uma negociação. A própria mudança agora no Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela tem também outros elementos. E há sinais, a União Europeia, como eu mencionei, acho que já nesse programa, deixou de reconhecer o Guaidó. E ela não fazia isso antes. Por muitas razões, talvez, mas uma delas era que os Estados Unidos se opunham de maneira veemente. Eu acho que, de alguma forma, os americanos devem ter dito para a União Europeia, faça o que vocês quiserem. Só isso já é uma mudança talvez muito sutil. A gente sabe que o governo Biden... Eu não estou querendo justificar, não, porque eu também critico, aliás, eu não só assinei, mas sugeri um parágrafo de um grupo de líderes aqui da América Latina, líderes e chanceleres, etc., sobre essa declaração sobre a Áñez. E o parágrafo, justamente, que era um parágrafo mais dirigido, era mais sobre a OEA e o Almagro, eu falei, não, vamos incluir aqui um parágrafo estranhando
estranhando a declaração do Blinken sobre isso. Então, eu sou muito crítico, mas eu acho que também não pode dizer que não houve nada, E o apoio a Keiko Fujimori eu não tinha ainda percebido, isso aí pode ser, mas eu não tinha percebido. Com relação ao Brasil, só para falar de uma coisa mais específica, enfim, eu acho que, para eles, a questão do clima virou uma questão fundamental. Eu acho que seria lamentável que, obviamente, cedessem, porque, como já foi dito aqui por alguém no Brasil, eu acho que é uma coisa que já chegou ao ouvido do Biden, parecia antes haver mais entusiasmo do Kerry do que agora, mas eles não podem ceder uma chantagem, né? Porque a maneira que está sendo usada é como se fosse assim: a Amazônia foi sequestrada, né? Nós temos uma soberania, mas sequestramos a Amazônia e estamos ameaçando queimá-la se não recebemos uma grana, né? Isso não é admissível. É uma coisa você ter projetos de desenvolvimento sustentável, como o governo Lula teve, como eu acho que até tem certos governos estaduais da Amazônia que estão desenvolvendo, que eu acho que também estão conversando com americanos, não sei se diretamente com o governo, e ter projetos como nós tivemos com a Noruega e com a Alemanha. E outra coisa é você fazer da floresta um grande refém, porque nós temos a nossa soberania, ninguém vai abrir mão da soberania. E nós defendemos, eu fui ministro da Defesa e das Relações Exteriores, minha tarefa era defender a soberania, acho que fiz isso até na mídia brasileira me criticavam até por excesso de ardor nessa defesa da soberania, a não ser quando o país era pequeno, aí não, aí era o contrário. Com o Paraguai, com a Bolívia, eu era criticado por ser muito leve, mas com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a ALCA, tudo isso, nós defendemos as nossas decisões soberanas. Agora, nós não podemos desconhecer que a Amazônia interessa ao mundo. Então, você não pode... a soberania não te isenta dos direitos de proteger aquilo que afeta o mundo inteiro, e também não te isenta de proteger valores civilizatórios, né? Quer dizer, você não tem soberania para poder queimar a floresta, nem para poder torturar. Mais uma pergunta de um internauta nosso, ministro, da Jaqueline Terry, que contribuiu com o Superchat. Pergunta que não quer calar. Amorim, você volta com o Lula novamente para nos honrar? Essa pergunta, primeiro, tem que ser feita ao Lula, e não a mim. Tem que confirmar se ele quer ser candidato. Eu achei a última entrevista dele na PBS, ele foi bem à frente na afirmação da candidatura. O que, para mim, eu saúdo com grande entusiasmo, pessoalmente, reconhecendo que nós temos outros quadros, mas acontece que o Lula é o que dá garantia de vencer o bolsonarismo. Eu acho que, no momento, essa é a prioridade absoluta, além de todas as outras qualidades que nós sabemos que o Lula tem, inclusive na política externa. O Lula fez uma política externa. Quem fez a política externa é o presidente. O ministro das Relações Exteriores pode ajudar ou atrapalhar. Mas, então, queremos que ele volte. Agora, quem vai ser o ministro, não sei, acho que provavelmente uma pessoa mais jovem, né? Poder viajar para cá, para lá, como eu fazia. Uma outra pergunta que é complexa, no sentido de que ela é muito ampla, mas eu vou aqui posicionar o senhor. Alberto Rodrigues, que também contribuiu com o Superchat. Companheiro Celso Amorim, qual a sua opinião sobre as ideias nacionalistas de Alexander Dugin? Não conheço bem, não posso falar. Muito bem. Ministro, eu vou aqui fazer mais uma pergunta. 5 anos depois do golpe no Brasil, como o senhor vê a situação das nossas relações internacionais? Por onde passaria a reconstrução da política externa? E eu vou adendar com uma pergunta de um internauta, do Rui Sérgio. Chanceler, quais as chances, quanto trabalho vai dar e por onde começar a retomar a posição que o Brasil tinha na diplomacia mundial e arrumar a casa? Na verdade, é a mesma pergunta. Como é que reconstrói a política externa brasileira? Breno, primeiro a gente tem que ver a dimensão do dano, né? O dano foi enorme. Não há como desconhecer isso. O Brasil, a rigor, o Brasil fez um milagre às avessas. O governo brasileiro fez um milagre às avessas. Se você tem um país que está entre os 5 maiores do mundo em território, entre os 6 maiores do mundo em população, 5 ou 6, não sei, acho que o Paquistão passou o Brasil, os 5 ou 6 maiores em população, uma das 10 maiores economias, que chegou a ser a 7ª ou a 6ª economia do mundo, você conseguir se isolar, inclusive, tem fronteiras com 10 países, né? É uma coisa rara. Eu acho que só a China e a Rússia têm mais fronteiras do que o Brasil, e também mais extensas.
você conseguir se isolar é um milagre absoluto. E esse milagre solipsista foi praticado pelo governo Bolsonaro. Eu acho que a mudança de chanceler indica sei lá, poderia indicar uma outra intenção, mas eu vejo que o chanceler, fico até com pena desse rapaz que eu não conheço bem, e me lembro que ele era do cerimonial, inclusive, de outros governos, então me lembro um pouco do rosto dele. Ele parece uma pessoa simpática e que está lá querendo ser pragmático, minimamente pragmático, né? E não consegue, porque vai o Guedes e diz que a China inventou o vírus, o Bolsonaro diz que tem uma guerra química e diz que é o país que fez, é o país que mais cresceu no mundo. Eu não disse o nome. Gente, o que é isso? O que é isso? Então, é quase impossível as coisas melhorarem agora. Eu não vejo condição. Pode não agravar mais, porque nós tínhamos uma situação em que o incendiário, naturalmente, é o presidente, mas quem jogava gasolina, em vez de jogar água, era o chanceler. Eu, uma vez, tive uma conversa com o chanceler. O senhor conhecia o Ernesto Araújo? Como? O senhor chegou a conhecê-lo pessoalmente? Eu sabia quem ele era, porque o Ernesto Araújo, e não quero fazer, olha, veja aí, só o nazismo tinha culpa por associação, então eu não quero fazer nada, mas eu sabia que ele era genro de um embaixador famoso, e muito bom embaixador, aliás. Então, sabia, aquele fulano é o genro do cicrano, mas nunca convivi com ele, nunca tive relação com ele, mas ele trabalhou no gabinete do Mauro Vieira, durante o governo Dilma. Ele escreveu uma tese, esse sujeito é, acima de tudo, oportunista, Breno. Até a loucura dele, ele instrumentalizou a loucura em favor do oportunismo, porque a tese dele, eu não li, né, eu ia me dar esse trabalho, obviamente, mas alguém me mandou trechos da tese dele falam da importância da relação Sul-Sul, que nós não podemos nos submeter à ideologia do opressor. Está lá. Aliás, foi publicada não sei se ele recolheu a edição depois, está lá, foi publicada pela Fundação Alexandre de Gusmão. Ele tratava de negociações Mercosul-União Europeia, criticava a imprensa brasileira porque ela era crítica das nossas posições. Então, gente, eu acho que ele é, sobretudo, um grande oportunista. Eu acho que esse rapaz agora é uma pessoa mais pragmática, não vai ficar acrescentando as loucuras que existem aqui no país, mas também não sei se ele vai ter... Aí, no caso, não é bala na agulha, digamos, é água no extintor suficiente para apagar os incêndios que são criados por outros. Né? Então, não sei. Agora, voltando à segunda parte da pergunta, nós vamos ter muito trabalho. Nós, que eu digo, a democracia brasileira. Eu não estou, porque você fez a pergunta se você é chanceler, eu estou falando da democracia brasileira. Aliás, só para essa pergunta, eu não sei, ser chanceler de novo é muito difícil. Eu achei que você é uma pessoa mais jovem, mas se quiser me dar uma salinha lá no fundo, se o presidente for eleito, me dar uma salinha lá no fundo para eu conversar com ele de vez em quando, eu aceito. Isso eu aceito. Mas, enfim, poder voltar para o Rio no fim de semana. Mas, enfim, eu acho isso. Eu acho que vai dar muito trabalho. Com o Lula, ficará imensamente facilitado. Eu quero dizer isso com toda a franqueza e clareza. Por quê? Porque o Lula traz nele já a imagem do que foi o Brasil. Plenamente. O Brasil, veja bem, eu não quero dizer que a política externa começou com o Lula, os méritos dela. Eu fui embaixador do Fernando Henrique, eu fui embaixador até do Collor também, e o Brasil tinha uma história de posições boas. É o que está na nossa Constituição. É o que tinha sido herdado do Santiago Dantas, ficou para trás no governo militar, começou a ser recuperado, na verdade, no governo Geisel, apesar da ditadura, em muitos aspectos, e foi recuperado em grande parte na democracia brasileira e está lá na Constituição. Autodeterminação, não intervenção, independência, solução pacífica de controvérsias, integração latino-americana, tudo isso está lá na Constituição. Agora, o que eu acho que o Lula fez muito mais, não só a pessoa dele, né, mas, digamos assim, a circunstância, é que o Brasil passou a ter uma autoestima que permitiu uma ação internacional que ele não tinha antes. O Brasil era tímido. Muita coisa diziam, eu fui embaixador, então eu posso dizer assim, olha, vai nessa linha, mas cuidado para não brigar com os Estados Unidos. Vai nessa... A substância da instrução não era ruim, em geral, mas a maneira de executá-la limitava. Isso me aconteceu em vários casos, de Iraque até OMC, mas não sempre também. Então, agora, o governo Lula deu uma projeção. Então, a presença do Lula, o que o Lula significou para o Brasil, é extraordinário. É extraordinário. Então, ele, digamos, permitirá recuperar essa credibilidade. Eu não gosto de imagem, viu, que é uma palavra que a ditadura usava muito, mas recuperar a credibilidade internacional do Brasil muito rapidamente. Se for outro, vai ter mais trabalho. Se for uma pessoa não de esquerda, vai ter trabalho triplicado. Mas eu acho que essa hipótese está meio afastada.
Ministro, a gente está encerrando já a entrevista. Eu vou fazer aqui ao senhor duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados, às nossas convidadas. A primeira delas, o senhor leu ou está lendo durante a pandemia? O que o senhor leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Bom, eu li várias coisas. Eu li coisas que eu estava em débito de ler, que só com a pandemia podia ler, como foi o caso do Ulisses, do James Joyce. Aí eu aproveitei no embalo, li a Ilíada, do Homero, que eu já tinha lido muito antes, mas... Mas o senhor sugerir para as pessoas lerem Ulisses é quase uma maldade, hein? Pois é, então eu não posso sugerir. Então eu vou sugerir uma releitura que eu fiz, que para mim é muito importante, que foi do Paulo Freire. Eu tinha lido muito pouco dele, sabia quem era Paulo Freire, obviamente, quem ignora, mas eu tinha lido muito pouco. Eu sabia dele, lia reportagens, lia artigos, vários. Mas eu li muita coisa e eu acho que tem coisas absolutamente sensacionais, não só do ponto de vista da educação, mas é um resgate de uma certa visão assim que tem... É um lado muito progressista, né, que se aproxima, assim, talvez, de uma visão bem de esquerda, mas com elementos de cristianismo também, mas também com elementos de existência, de análise da consciência, como a consciência se forma. E se eu tiver tempo, eu vou citar duas coisas. Posso citar rapidinho? Porque elas são muito interessantes. Uma, ele conta um diálogo dele, antes ainda de sair do Brasil, antes de ir para a Europa, um diálogo dele no sertão de Pernambuco, né? E que ele tem lá com os camponeses, e que é sobre as diferenças, e ele diz, eu não me lembro bem o que ele falou, mas falando, quem sabe seu filho pode ir à universidade, ou fazer isso, aquilo, outro. Aí ele disse, não pode, não sei o quê. E no começo do diálogo, ele disse, mas por que não pode? Estou simplificando muito, a coisa é muito mais interessante, assim, porque Deus não quer. E aí, o diálogo se desenvolve, normalmente, sem nenhuma doutrinação, é um diálogo, e no final, essa outra pessoa diz, não é porque Deus não quer, é porque o patrão não quer. Muito interessante, esse processo de consciência, assim, ao vivo, né? E outra que é muito interessante, que mostra, digamos assim, o valor, digamos, como a situação social tem a ver com o sentimento de dignidade pessoal e o sentimento de cidadania e de pertencimento. Ele conta que ele, visitando uma instituição, acho que era uma instituição religiosa, norte-americana, católica, acho eu, na costa oeste, acho que São Francisco, enfim, na Califórnia, em algum lugar, ele conta que ele encontra uma pessoa, né? Enfim, bem ali protegida, ali naquela situação, e ele mesmo diz assim, na hora não me ocorreu nada melhor do que perguntar se ela era americana. Então eu perguntei, você é americana? Ela pensou assim, não, eu sou pobre. Eu acho sensacional essa resposta. É sensacional. Porque, para o Brasil da desigualdade, quando você pensa... Eu fiz parte, como você sabe, Breno, você também participou de algumas reuniões daquele projeto Brasil-Nação. Uhum. Eu dizia, nós temos um déficit, muitos déficits, né? O déficit da democracia teria sido resgatado, agora piorou, mas, enfim, teria sido resgatado lá atrás. O déficit da estabilidade econômica, que não deixava de ser um déficit, posso não concordar com outras coisas que foram feitas, privatizações, etc., mas também foi resgatado. E tínhamos o déficit da desigualdade, que começou a ser resgatado com os governos Lula e Dilma. Mas ele ainda é muito grande. E ele tem vários aspectos de gênero, sociais, etc., mas ele tem uma coisa muito forte, que é racial. Então, eu vejo, não seria absurdo você fazer a pergunta, assim, você é brasileiro? E a pessoa dizer, não, eu sou negro. Não ocorre, felizmente, não ocorre. Mas nós temos que trabalhar para que isso nunca ocorra. E a única maneira de fazer isso não é dizer que não há preconceito racial, como faz o vice-presidente hoje em dia, mas é justamente integrando essas pessoas na nação. Nós fizemos ação afirmativa no Itamaraty, que, por mérito, começou em outra administração, mas nós levamos adiante. Pela primeira vez, passou a ter cota no exame, pelo menos para a primeira fase do exame do Rio Branco, e promovemos o primeiro embaixador de carreira autodeclaradamente negro. Isso não era para ser bonzinho com os negros, nem com afrodescendentes, é uma necessidade do Brasil, de o Brasil ser adequadamente representado daquilo que é o Brasil. Então, é isso. Para o Brasil ser, como nós desejamos, Brasil-nação, tem que ser um Brasil mais igualitário, mais justo também. Eu acho que o Lula ajudaria um bocado para isso. E tem que ler Paulo Freire. E tem que ler Paulo Freire. E o que o senhor assistiu ou está assistindo? Eu sei que o senhor é um cinéfilo. Qual a melhor série ou filme da quarentena? Bom, série, disparadamente, é do meu filho, chama-se A Divisão, do Vicente Amorim, que mostra a violência policial no Rio de Janeiro,
quando estavam descrevendo Jacarezinho, eu estava me vendo, porque foi uma série e um filme. Parecia que eu não posso falar, porque tem 3 filhos cineastas, todos eles fazem filmes, todos são bons, Pedro e João. Mas, no caso, agora, pela oportunidade que você me dá de falar, e pela circunstância de Jacarezinho, me fez lembrar do filme dele, A Divisão, que era da Divisão Antissequestro. É muito interessante, inclusive sociologicamente, a maneira como a divisão está ali para proteger os ricos, etc. E tal. E não, aquilo é que interessa. Então, mas eu diria, para não ficar só... Quem quiser encontrar, encontra onde? Qual o serviço de streaming? Eu não sei qual é o streaming, gente. Eu não sou muito ruim para esse lado. Mas é fácil ver a divisão, Vicente Amorim, qualquer Google da vida hoje produz isso. Né? E eu vou perguntar, porque a próxima vez que me perguntarem... Mas os meus outros filhos fazem bons filmes também. O Pedro Amorim fez A Melhor Comédia, o João fez filmes com a Bela Gil. Enfim, então todos eles são muito bons, eu não posso... A minha filha trabalha no OIT, então tem que falar dela também, porque senão parece que a minha filha Anitta trabalha com a Cooperação Sul-Sul. Ela que inventou a Cooperação Sul-Sul praticamente dentro do OIT. Eu desenvolveu. Mas, voltando ao filme, para ser justo, vou mencionar um filme que eu vi um pouquinho antes da pandemia, que eu acho extraordinário, que é o Bacurau. É um filme do Kleber, né? Um filme de extraordinário valor. Então é isso, basicamente, são as coisas que eu recomendaria. Agora, eu sou muito dos filmes clássicos. Se você quiser perguntar muito, eu vou recomendar Ladrões de Bicicleta, Hiroshima, Meu Amor, Tempos Modernos, como eu disse outro dia no Clarim, não quero ser incoerente. Vou recomendar como livros Machado de Assis, obviamente, mas, olha, eu sou muito fã de Lima Barreto. Se fosse, assim, para sair um pouquinho do... Tudo é bom, né? Não estou diminuindo os outros. A próxima entrevista que nós fizermos com o senhor ministro vai ser sobre literatura e cinema. Muito bom, vai ser divertido. Ministro, eu queria agradecer muito sua participação nessa entrevista, que certamente foi extremamente informativa e prazerosa para os nossos internautas. Obrigado por essa conversa tão importante. Obrigado a você, Breno. Continue aí fomentando o debate, provocando. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira, dia 17 de maio, às 11 horas da manhã. Nossa entrevistada será Camila Moreno, da Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores e coordenadora da campanha de solidariedade dessa legenda durante a pandemia. Até lá! Obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.